Se você chegou no seu limite, essa música é pra você. Tem dias que o peso é tão grande que até respirar se torna difícil. A mente não para um segundo e tudo parece impossível. Você tenta seguir em frente, mas as forças parecem acabar. E o coração tão cansado só quer um motivo pra continuar. Você esconde tudo no silêncio, finge que está tudo bem, mas por dentro está gritando sem saber com quem falar também. Mas Deus escuta até o que você não diz. Ele vê cada detalhe que ninguém viu. Quando você não aguenta mais, é Deus que te sustenta de pé. Quando suas forças se vão, é Ele que aumenta a sua fé. Você pensa que está sozinho, mas nunca esteve sem direção, porque Deus nunca abandona um coração em aflição. Cada lágrima que você escondeu não passou despercebida no céu. Cada dor que você carregou, Deus sentiu junto com você e foi fiel. Você não é fraco por sentir, você é forte por não desistir. Mesmo quebrado, mesmo cansado, você ainda escolheu seguir. E isso já mostra quem você é. Mesmo no meio da escuridão, existe uma luz dentro de você que Deus acendeu no seu coração. Talvez você não veja a saída agora, mas Deus já está criando um caminho. Quando você não aguenta mais, Deus entra pra te levantar. O impossível começa ali, onde você decide não parar. E tudo que hoje te machuca ainda vai fazer sentido então, porque Deus transforma a dor em força e superação. Aguenta, só mais um pouco. Você está sendo sustentado. Se hoje está escuro, lembra disso, a luz sempre volta. A tempestade chegou sem aviso e bagunçou tudo ao redor. Levou planos, tirou certezas e deixou um silêncio pior. Você tentou entender o motivo, mas nada fazia sentido pra você. E no meio de tanta confusão, só queria que tudo voltasse a ser. O medo começou a falar alto, a dúvida tomou seu coração. E você pensou por um momento que aquilo era o fim da direção. Mas toda tempestade passa e Deus nunca perde o controle. Depois da tempestade, o sol volta a brilhar, e aquilo que
ensinou coisas que a calma nunca ensinaria. E mesmo nos dias mais difíceis você encontrou força que não sabia. Você cresceu sem perceber, se fortaleceu na dor, e aquilo que quase te quebrou te tornou alguém muito mais forte agora. Deus não desperdiça processos, tudo tem um propósito real. E até o que parece destruição pode ser um recomeço espiritual. A chuva não dura pra sempre e o sol já está voltando. Depois da tempestade você vai entender tudo. Cada lágrima, cada dor fez parte do seu estudo. E quando olhar pra trás, vai perceber então que Deus estava guiando cada passo na escuridão. A luz está chegando. Só mais um pouco. Responde. Você pode não ver ainda, mas algo já começou. Você pediu uma resposta, mas só encontrou silêncio no ar. Clamou por um sinal do céu, mas nada parecia mudar. Os dias passaram lentos e a dúvida começou a crescer. Será que Deus tinha esquecido de tudo que você pediu pra acontecer? Mas o que seus olhos não enxergam, o céu já começou a mover, porque Deus não trabalha no visível antes de tudo acontecer. Mesmo sem sinais, Ele já está agindo. O milagre já está a caminho, mesmo que você não veja agora. Deus já está preparando tudo no tempo certo, na hora. Você ainda vai viver o que tanto pediu em oração, porque Deus nunca ignora um coração cheio de fé e intenção. Cada porta que se fechou foi Deus te protegendo sem mostrar, porque nem tudo que você queria era o que ia te abençoar. E aquilo que parecia perda era livramento disfarçado, porque Deus enxerga o futuro mesmo quando você está limitado. Confia mesmo sem entender, acredita.
sem ver, porque aquilo que Deus promete, Ele sempre vai cumprir em você. O céu está em movimento, mesmo no silêncio. O milagre já está a caminho e vai te surpreender. O impossível vai acontecer, você só precisa crer. E quando tudo se cumprir, você vai reconhecer que Deus nunca falhou nem um segundo com você. Continua, está mais perto do que nunca. Se essa música chegou até você, não foi por acaso. Respira fundo, escuta. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo estava desmoronando. Sorriu pra esconder o que sentia, enquanto por dentro estava quebrando. Carregou dores que ninguém viu, lutou batalhas em silêncio total. E mesmo rodeado de pessoas, se sentia sozinho no final. Teve dias que você quase desistiu, pensou em largar tudo e fugir, mas algo dentro de você gritava baixo: ainda tem motivo pra continuar aqui. E essa voz não era sua, era Deus tentando te alcançar. Deus está falando com você agora, mesmo que você não consiga ouvir. Ele conhece cada lágrima que caiu e tudo que você teve que sentir. Você não está sozinho nessa dor. Preparado. Você se comparou tantas vezes, achando que ficou pra trás. Viu pessoas avançando na vida, enquanto você não saía do lugar. Mas Deus não escreve histórias iguais. Cada caminho tem seu tempo certo, e aquilo que parece demora é Deus te guardando do caminho errado de perto. Você não perdeu oportunidades, você foi livrado sem perceber, porque nem tudo que parece bom era o que Deus queria pra você. O silêncio não é ausência, trabalhando em segredo. Deus está falando com você agora, mesmo no meio da confusão. Ele está cuidando de tudo, mesmo sem explicação. Você ainda vai entender porque tudo aconteceu
Deus. Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi sorte nem coincidência. Foi Deus te sustentando em cada passo, mesmo quando faltava força e consciência. As noites que você chorou sozinho, Ele estava ali do seu lado. Os momentos que você achou que caiu, na verdade foi carregado. E aquilo que hoje te machuca vai ser a história que você vai contar. Como Deus pegou seus pedaços e fez você se levantar. Respira, você ainda está aqui. Isso já é um milagre. Deus está falando com você agora, e Ele não vai te abandonar. O que você perdeu no caminho, Ele ainda pode restaurar. A dor não é o seu destino, é só parte da construção, porque Deus transforma lágrimas em força e superação. Não desiste agora. Você está mais perto do que imagina. Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você chegou no seu limite, essa música é pra você. Tem dias que o peso é tão grande que até respirar se torna difícil. A mente não para um segundo e tudo parece impossível. Você tenta seguir em frente, mas as forças parecem acabar, e o coração tão cansado só quer um motivo pra continuar. Você esconde tudo no silêncio, finge que está tudo bem, mas por dentro está gritando, sem saber com quem falar também. Mas Deus escuta até o que você não diz. Ele vê cada detalhe que ninguém viu. Quando você não aguenta mais, é Deus que te sustenta de pé. Quando suas forças se vão, é Ele que aumenta a sua fé. Você pensa que está sozinho, mas nunca esteve sem direção, porque Deus nunca abandona um coração em aflição. Cada lágrima que você escondeu não passou despercebida no céu. Cada dor que você carregou, Deus sentiu junto com você e foi fiel. Você não é fraco por sentir, você é forte por não desistir. Mesmo quebrado, mesmo cansado, você ainda escolheu seguir. Isso já mostra quem você é. Mesmo no meio da escuridão, existe uma luz dentro de você que Deus acendeu no seu coração. Talvez você não veja a saída agora, mas Deus já está criando um caminho. Quando você não aguenta mais, Deus entra pra te levantar. O impossível começa ali, onde você decide não parar. E tudo que hoje te machuca
aguenta só mais um pouco. Você está sendo sustentado. Se essa música chegou até você, não foi por acaso. Respira fundo. Escuta. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo estava desmoronando. Sorriu pra esconder o que sentia, enquanto por dentro estava quebrando. Carregou dores que ninguém viu, lutou batalhas em silêncio total. E mesmo rodeado de pessoas, se sentia sozinho no final. Teve dias que você quase desistiu, pensou em largar tudo e fugir, mas algo dentro de você gritava baixo: ainda tem motivo pra continuar aqui. E essa voz não era sua, era Deus tentando te alcançar. Deus está falando com você agora, mesmo que você não consiga ouvir. Ele conhece cada lágrima que caiu e tudo que você teve que sentir. Você não está sozinho nessa dor, ele nunca saiu do seu lado. E o que você chama de fim é só um novo começo sendo preparado. Você se comparou tantas vezes, achando que ficou pra trás. Viu pessoas avançando na vida, enquanto você não saía do lugar. Mas Deus não escreve histórias iguais, cada caminho tem seu tempo certo. E aquilo que parece demora, é Deus te guardando do caminho errado de perto. Você não perdeu oportunidades, você foi livrado sem perceber. Porque nem tudo que parece bom era o que Deus queria pra você. O silêncio não é ausência, é Deus trabalhando em segredo. Deus está falando com você agora, mesmo no meio da confusão. Ele está cuidando de tudo, mesmo sem explicação. Você ainda vai entender porque tudo aconteceu, porque cada passo da sua vida foi guiado por Deus. Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso, não foi sorte nem coincidência. Foi Deus te sustentando em cada passo, mesmo quando faltava força e consciência. As noites que você chorou sozinho, Ele estava ali do seu lado. Os momentos que você achou que caiu, na verdade foi carregado. E aquilo que hoje te machuca vai ser a história que você vai contar. Como Deus pegou seus pedaços e fez você se levantar. Respira. Você ainda está aqui. E isso já é um milagre. Deus está falando com você agora e Ele
recuperação. Não desiste agora. Você está mais perto do que imagina. Deus ainda está escrevendo a sua história. A sua história. Você pode não ver ainda, mas algo já começou. Você pediu uma resposta, mas só encontrou silêncio no ar. Clamou por um sinal do céu, mas nada parecia mudar. Os dias passaram lentos e a dúvida começou a crescer. Será que Deus tinha esquecido de tudo que você pediu pra acontecer? Mas o que seus olhos não enxergam, o céu já começou a mover. Porque Deus não trabalha no visível antes de tudo acontecer. Mesmo sem sinais, Ele já está agindo. O milagre já está a caminho. Mesmo que você não veja agora, Deus já está preparando tudo no tempo certo, na hora. Você ainda vai viver o que tanto pediu em oração, porque Deus nunca ignora um coração cheio de fé e intenção. Cada porta que se fechou foi Deus te protegendo sem mostrar. Porque nem tudo que você queria era o que ia te abençoar. E aquilo que parecia perda era livramento disfarçado. Porque Deus enxerga o futuro mesmo quando você está limitado. Confia mesmo sem entender, acredite mesmo sem ver. Porque aquilo que Deus promete, Ele sempre vai cumprir em você. O céu está em movimento. Mesmo no silêncio, o milagre já está a caminho e vai te surpreender. O impossível vai acontecer, você só precisa crer. E quando tudo se cumprir, você vai reconhecer que Deus nunca falhou nem um segundo com você. Continua, está mais perto do que nunca. Se hoje está escuro, lembra disso, a luz sempre volta.
tempestade chegou sem aviso e bagunçou tudo ao redor. Levou planos, tirou certezas e deixou um silêncio pior. Você tentou entender o motivo, mas nada fazia sentido pra você. E no meio de tanta confusão, só queria que tudo voltasse a ser. O medo começou a falar alto, a dúvida tomou seu coração, e você pensou por um momento que aquilo era o fim da direção. Mas toda tempestade passa, e Deus nunca perde o controle. Depois da tempestade, o sol volta a brilhar, e aquilo que parecia fim vai recomeçar. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece cair, e tudo que você perdeu, Ele pode reconstruir. A dor te ensinou coisas que a calma nunca ensinaria, e mesmo nos dias mais difíceis, você encontrou força que não sabia. Você cresceu sem perceber, se fortaleceu na dor, e aquilo que quase te quebrou te tornou alguém muito mais forte agora. Deus não desperdiça processos, tudo tem um propósito real, e até o que parece destruição pode ser um recomeço espiritual. A chuva não dura pra sempre, e o sol já está voltando. Depois da tempestade, você vai entender tudo. Cada lágrima, cada dor fez parte do seu estudo, e quando olhar pra trás, vai perceber então que Deus estava guiando cada passo na escuridão. A luz está chegando, só mais um pouco. Se hoje está escuro, se você chegou no seu limite, essa música é pra você. Tem dias que o peso é tão grande que até respirar se torna difícil. A mente não para um segundo e tudo parece impossível. Você tenta seguir em frente, mas as forças parecem acabar, e o coração tão cansado só quer um motivo pra continuar. Você esconde tudo no silêncio, finge que está tudo bem, mas por dentro está gritando sem saber com quem falar também. Mas Deus escuta até o que você não diz. Ele vê cada detalhe que ninguém viu. Quando você não aguenta mais, é Deus que te sustenta de pé. Quando suas forças se vão, é Ele que aumenta a sua fé. Você pensa que está sozinho, mas nunca esteve sem direção, por
você escondeu não passou despercebida no céu. Cada dor que você carregou, Deus sentiu junto com você e foi fiel. Você não é fraco por sentir, você é forte por não desistir. Mesmo quebrado, mesmo cansado, você ainda escolheu seguir. Isso já mostra quem você é. Mesmo no meio da escuridão, existe uma luz dentro de você que Deus acendeu no seu coração. Talvez você não veja a saída agora, mas Deus já está criando um caminho. Quando você não aguenta mais, Deus entra pra te levantar. O impossível começa ali, onde você decide não parar. E tudo que hoje te machuca ainda vai fazer sentido então, porque Deus transforma a dor em força e superação. Aguenta, só mais um pouco. Você está sendo sustentado. Se hoje está escuro, lembra disso, a luz sempre volta. A tempestade chegou sem aviso e bagunçou tudo ao redor. Levou planos, tirou certezas e deixou um silêncio pior. Você tentou entender o motivo, mas nada fazia sentido pra você. E no meio de tanta confusão, só queria que tudo voltasse a ser. O medo começou a falar alto, a dúvida tomou seu coração. E você pensou por um momento que aquilo era o fim da direção. Mas toda tempestade passa e Deus nunca perde o controle. Depois da tempestade, o sol volta a brilhar, e aquilo que parecia fim vai recomeçar. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece cair. E tudo que você perdeu, Ele pode reconstruir. A dor te ensinou coisas que a calma nunca ensinaria. E mesmo nos dias mais difíceis, você encontrou força que não sabia. Você cresceu sem perceber, se fortaleceu na dor, e aquilo que quase te quebrou te tornou alguém muito mais forte agora. Deus não desperdiça processos, tudo tem um propósito real. E até o que parece destruição pode ser um recomeço espiritual. A chuva não dura pra sempre, e o sol já está voltando. Depois da tempestade, você vai entender tudo. Cada lágrima, cada dor fez parte do seu estudo. E quando olhar pra trás, vai perceber então que Deus estava guiando.
chegando. Só mais um pouco. Responde. Você pode não ver ainda, mas algo já começou. Você pediu uma resposta, mas só encontrou silêncio no ar. Clamou por um sinal do céu, mas nada parecia mudar. Os dias passaram lentos e a dúvida começou a crescer. Será que Deus tinha esquecido de tudo que você pediu pra acontecer? Mas o que seus olhos não enxergam, o céu já começou a mover, porque Deus não trabalha no visível antes de tudo acontecer. Mesmo sem sinais, Ele já está agindo. O milagre já está a caminho, mesmo que você não veja agora. Deus já está preparando tudo no tempo certo, na hora. Você ainda vai viver o que tanto pediu em oração, porque Deus nunca ignora um coração cheio de fé e intenção. Cada porta que se fechou foi Deus te protegendo sem mostrar, porque nem tudo que você queria era o que ia te abençoar. E aquilo que parecia perda era livramento disfarçado, porque Deus enxerga o futuro mesmo quando você está limitado. Confia mesmo sem entender, acredite mesmo sem ver, porque aquilo que Deus promete, Ele sempre vai cumprir em você. O céu está em movimento, mesmo no silêncio. O milagre já está a caminho e vai te surpreender. O impossível vai acontecer, você só precisa crer. E quando tudo se cumprir, você vai reconhecer que Deus nunca falhou nem um segundo com você. Continua, está mais perto do que nunca. Continua.
essa música chegou até você, não foi por acaso. Respira fundo, escuta. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo estava desmoronando. Sorriu pra esconder o que sentia, enquanto por dentro estava quebrando. Carregou dores que ninguém viu, lutou batalhas em silêncio total, e mesmo rodeado de pessoas, se sentia sozinho no final. Teve dias que você quase desistiu, pensou em largar tudo e fugir, mas algo dentro de você gritava baixo: ainda tem motivo pra continuar aqui. E essa voz não era sua, era Deus tentando te alcançar. Deus está falando com você agora, mesmo que você não consiga ouvir. Ele conhece cada lágrima que caiu e tudo que você teve que sentir. Você não está sozinho nessa dor. Preparado. Você se comparou tantas vezes, achando que ficou pra trás. Viu pessoas avançando na vida, enquanto você não saía do lugar. Mas Deus não escreve histórias iguais. Cada caminho tem seu tempo certo, e aquilo que parece demora é Deus te guardando do caminho errado de perto. Você não perdeu oportunidades, você foi livrado sem perceber, porque nem tudo que parece bom era o que Deus queria pra você. O silêncio não é ausência, trabalhando em segredo. Deus está falando com você agora, mesmo no meio da confusão. Ele está cuidando de tudo, mesmo sem explicação. Você ainda vai entender porque tudo aconteceu, porque cada passo da sua vida foi guiado por Deus. Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso, não foi sorte nem coincidência. Foi Deus te sustentando em cada passo, mesmo quando faltava força e consciência. As noites que você chorou sozinho, Ele estava ali do seu lado. Os momentos que você achou que caiu, na verdade foi carregado. E aquilo que hoje te machuca vai ser a história que você vai contar. Como Deus pegou seus pedaços e fez você se levantar. Respira, você ainda está aqui. Isso já é um milagre. Deus está falando com você agora, e Ele não vai te abandonar. O que você perdeu no caminho, Ele ainda pode restaurar. A dor não é o seu destino, é só parte da construção, porque Deus transforma lágrimas em força. E
desiste agora. Você está mais perto do que imagina. Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você chegou no seu limite, essa música é pra você. Tem dias que o peso é tão grande que até respirar se torna difícil. A mente não para um segundo e tudo parece impossível. Você tenta seguir em frente, mas as forças parecem acabar. E o coração tão cansado só quer um motivo pra continuar. Você esconde tudo no silêncio, finge que está tudo bem, mas por dentro está gritando, sem saber com quem falar também. Mas Deus escuta até o que você não diz. Ele vê cada detalhe que ninguém viu. Quando você não aguenta mais, é Deus que te sustenta de pé. Quando suas forças se vão, é Ele que aumenta a sua fé. Você pensa que está sozinho, mas nunca esteve sem direção, porque Deus nunca abandona um coração em aflição. Cada lágrima que você escondeu não passou despercebida no céu. Cada dor que você carregou, Deus sentiu junto com você e foi fiel. Você não é fraco por sentir, você é forte por não desistir. Mesmo quebrado, mesmo cansado, você ainda escolheu seguir. Isso já mostra quem você é. Mesmo no meio da escuridão, existe uma luz dentro de você que Deus acendeu no seu coração. Talvez você não veja a saída agora, mas Deus já está criando um caminho. Quando você não aguenta mais, Deus entra pra te levantar. O impossível começa ali, onde você decide não parar. E tudo que hoje te machuca ainda vai fazer sentido então, porque Deus transforma a dor em força e superação. Aguenta só mais um pouco. Você está sendo sustentado. Se essa música chegou até você, não foi por acaso. Respira fundo. Escuta. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo estava desmoronando. Sorriu pra esconder o que sentia, enquanto por dentro estava quebrando. Carregou dores que ninguém viu,
lutou batalhas em silêncio total, e mesmo rodeado de pessoas, se sentia sozinho no final. Teve dias que você quase desistiu, pensou em largar tudo e fugir, mas algo dentro de você gritava baixo: ainda tem motivo pra continuar aqui. E essa voz não era sua, era Deus tentando te alcançar. Deus está falando com você agora, mesmo que você não consiga ouvir. Ele conhece cada lágrima que caiu e tudo que você teve que sentir. Você não está sozinho nessa dor, ele nunca saiu do seu lado. E o que você chama de fim é só um novo começo sendo preparado. Você se comparou tantas vezes, achando que ficou pra trás. Viu pessoas avançando na vida, enquanto você não saía do lugar. Mas Deus não escreve histórias iguais, cada caminho tem seu tempo certo. E aquilo que parece demora, é Deus te guardando do caminho errado de perto. Você não perdeu oportunidades, você foi livrado sem perceber, porque nem tudo que parece bom era o que Deus queria pra você. O silêncio não é ausência, é Deus trabalhando em segredo. Deus está falando com você agora, mesmo no meio da confusão. Ele está cuidando de tudo, mesmo sem explicação. Você ainda vai entender porque tudo aconteceu, porque cada passo da sua vida foi guiado por Deus. Escuta isso com atenção. Você não chegou até aqui por acaso, não foi sorte nem coincidência. Foi Deus te sustentando em cada passo, mesmo quando faltava força e consciência. As noites que você chorou sozinho, Ele estava ali do seu lado. Os momentos que você achou que caiu, na verdade foi carregado. E aquilo que hoje te machuca vai ser a história que você vai contar. Como Deus pegou seus pedaços e fez você se levantar. Respira. Você ainda está aqui. E isso já é um milagre. Deus está falando com você agora e Ele não vai te abandonar. O que você perdeu no caminho, Ele ainda pode restaurar. A dor não é o seu destino, é só parte da construção, porque Deus transforma lágrimas em força e superação. Não desiste agora. Você está mais perto do que imagina. Deus ainda está escrevendo a sua história. A sua história. Você pode não ver ainda,
mas algo já começou. Você pediu uma resposta, mas só encontrou silêncio no ar. Clamou por um sinal do céu, mas nada parecia mudar. Os dias passaram lentos e a dúvida começou a crescer. Será que Deus tinha esquecido de tudo que você pediu pra acontecer? Mas o que seus olhos não enxergam, o céu já começou a mover. Porque Deus não trabalha no visível antes de tudo acontecer. Mesmo sem sinais, Ele já está agindo. O milagre já está a caminho. Mesmo que você não veja agora, Deus já está preparando tudo no tempo certo, na hora. Você ainda vai viver o que tanto pediu em oração, porque Deus nunca ignora um coração cheio de fé e intenção. Cada porta que se fechou foi Deus te protegendo sem mostrar. Porque nem tudo que você queria era o que ia te abençoar. E aquilo que parecia perda era livramento disfarçado. Porque Deus enxerga o futuro mesmo quando você está limitado. Confia mesmo sem entender, acredite mesmo sem ver. Porque aquilo que Deus promete, Ele sempre vai cumprir em você. O céu está em movimento. Mesmo no silêncio, o milagre já está a caminho e vai te surpreender. O impossível vai acontecer, você só precisa crer. E quando tudo se cumprir, você vai reconhecer que Deus nunca falhou nem um segundo com você. Continua, está mais perto do que nunca. Se hoje está escuro, lembra disso, a luz sempre volta. A tempestade chegou sem aviso e bagunçou tudo ao redor. Levou planos, tirou certezas e deixou um silêncio pior. Você tentou entender o motivo, mas nada fazia sentido pra você. E no meio de tanta confusão, só queria que tudo voltasse a ser. O medo começou a falar alto, a dúvida tomou seu coração, e você pensou
pensou por um momento que aquilo era o fim da direção. Mas toda tempestade passa e Deus nunca perde o controle. Depois da tempestade, o sol volta a brilhar, e aquilo que parecia fim vai recomeçar. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece cair e tudo que você perdeu, Ele pode reconstruir. A dor te ensinou coisas que a calma nunca ensinaria, e mesmo nos dias mais difíceis você encontrou força que não sabia. Você cresceu sem perceber, se fortaleceu na dor, e aquilo que quase te quebrou te tornou alguém muito mais forte agora. Deus não desperdiça processos, tudo tem um propósito real, e até o que parece destruição pode ser um recomeço espiritual. A chuva não dura pra sempre, e o sol já está voltando. Depois da tempestade, você vai entender tudo. Cada lágrima, cada dor fez parte do seu estudo, e quando olhar pra trás, vai perceber então que Deus estava guiando cada passo na escuridão. A luz está chegando, só mais um pouco. Se hoje está escuro,